29 minutos a gente retoma um tema que frequentemente está em discussão aqui, porque desemboca diretamente na questão das questões que nos angustiam, a questão da mobilidade urbana. E nós vamos falar com uma pessoa que é arauto de uma ideia, defende há anos uma ideia, um renitente defensor da ideia de um modal que é a bicicleta, e nós vamos falar agora com o Fernando Braga. Ele é um dos fundadores da União de Ciclismo do Brasil e é membro do Ciclistas Urbano Capixaba, movimento e grupo que naturalmente levanta essa bandeira de que bicicleta dá pedal. Da pedal, né, Fernando? Sem dúvida, da pedal, da samba e da volta. Aqui, você está mais feliz agora, você está percebendo? Os caras estão abrindo umas ciclovias aí, ciclofaixas. Estão até descobrindo que não precisa necessariamente investir em obra para fazer ciclovia, se pintar a rua e reservar aquela faixa pintada para o ciclista. Como é que você está mais alentado, esperançoso? Como é que você está? É um princípio, é muito lento, né? Mas já é um sinal que eles estão preocupados, sim, eles têm que realmente comprar essa briga, são medidas impopulares, mas não tem jeito, é uma questão de tempo, eles vão ter que fazer essa opção e adotar ela realmente como uma possibilidade de modal sustentável e de pequenos e médios deslocamentos na cidade, na Grande Vitória de um modo geral. Mas é interessante, né? Já está se falando, já está se fazendo seminários, discussões, reflexões a respeito disso, mas nós temos ainda eu acho que o carro não perde a hegemonia no nosso modelo de mobilidade, né? O automóvel, ele não perde essa hegemonia. Pelo menos enquanto ele andar, mas está parando, né? Então, quer dizer, vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que ter carro não é o principal. Você tem carro e não tem espaço para andar, o que adianta você ter? Então, você vai ter que ter políticas públicas de diversificação dos modais, integração entre eles, porque senão só com carro a cidade não vai andar. Vai ficar bom para a gente, porque com o trânsito todo parado vai ficar muito mais seguro para o ciclista pedalar. Não precisa nem de ciclovia, está todo mundo parado, só você trafegar quietinho ali no seu lugar, no bordo da pista. Então, a questão também é essa, Fernando, até se custando a ficção um mínimo de respeito ao espaço de convivência do ciclista e do motorista, né? Ainda é muito arriscado andar de bicicleta, né? Em função dessas ausências de políticas públicas. Aliás, eu não sei o que os nossos gestores, eu acho que eles leem o Código de Trânsito de cabeça para baixo. Porque se a prioridade é do não motorizado, eles fazem as ações totalmente ao contrário, né? Seja na sinalização viária, seja no traçado das vias. Isso tem um custo muito alto, não só pela perda da mobilidade, mas pelos danos à saúde das pessoas, né? Tem impactos muito grandes as nossas estatísticas. Aliás, há trocentos anos estabilizou-se magicamente na cifra de 50 mil mortes por trânsito no ano, no Vietnã por ano, mas já tem uns 10 anos que se fala dessa cifra. Mas essa está vendo uma manipulação grosseira aí, sem dúvida, sem dúvida. E até de desencontro de dados, né? Eu vi um estudo recente da URGS, lá do Rio Grande do Sul, que já fala em 80 mil. Porque o DPVAT tem um critério, o SUS tem outro, o CONTRAN tem outro, e esses números não fecham. Mas a gente vê aí o custo que isso tem para a saúde pública dos municípios, dos estados e da União como um todo, né? E para as famílias, o impacto disso nas famílias. Então não tem preço, né? Se a gente pensar nas mortes, hoje de 0 a 14 a principal causa-mortes é o trânsito, de 15 a 24 é a primeira causa-morte, quer dizer, em pleno vigor do início da produção, as pessoas estão perdendo a vida ou se aposentando, para cada um morto, 5 mutilados, né? Quem que está pagando essa conta? Por isso que a gente não pode deixar essa questão da mobilidade por conta apenas de engenheiros e arquitetos, né? Virou previdência pública e saúde pública. Como é que você está acompanhando agora a implementação efetiva das obras do BRT? Muito triste, porque eu acho que, primeiro, que é uma medida insana para a cidade de Vitória, para uma cidade que tem as características da geografia que ela tem, fizeram essa opção, uma opção extremamente equivocada e onerosa, né? Porque você dizer que em Bogotá deu certo, Bogotá tem rua de 50, 60, 70 metros de largura. Onde a gente tem isso? Então, quer dizer, eu vejo o BRT hoje na cidade, na Grande Vitória, como uma medida de restrição ao uso do carro, porque vai segregar, ele vai ocupar 30% das vias, vai sobrar menos espaço para o carro. Quer dizer, se hoje com a via livre já não tem espaço para todos os carros, ele vai induzir as pessoas a andarem de ônibus, e o ônibus hoje já não dá conta. Então, quer dizer, em termos de qualidade, é uma coisa extremamente questionável. Uma cidade que tem em torno dela um mar 100% abrigado. A gente poderia estar usufruindo, a nossa maior vocação que a gente tem de transporte aqui, estaria na água, né, e não na terra, né, no modelo rodoviário. Poderia ser toda circundada por navegação. Claro, eu andei agora em Porto Alegre no catamarã, uma coisa fantástica, 240 lugares, todo mundo sentado, ar-condicionado, as bicicletas do lado de fora presas no mancebo da embarcação,
por R$7 uma viagem de 40 minutos para você sair de Porto Alegre até a cidade de Guaíba. Quer dizer, e eu vou falar uma coisa, a Vitória dá de 20-0 em beleza natural no quesito água de Porto Alegre, né? Porque o Guaíba não tem beleza como tem o nosso manguezal, né? O entorno de Vitória. Seria uma coisa fantástica. Fernando, me diga uma coisa, você fala assim com tanta facilidade, ou seja, parece tão óbvia essa percepção das soluções. Por que elas não são percebidas? Por que os técnicos, as autoridades ditas competentes não têm esse olhar? Cabe a suspeita de que poderia haver outros interesses segmentados, corporativos, ou será mera ignorância mesmo? Duvido, não tem ninguém ignorante, pelo contrário, a gente sabe que, como Penhalosa falava, né, que foi um prefeito que teve essa audácia de quase sofreu um impeachment quando fez a transformação em Bogotá, lá na década de 90, mas o que ele falava era o seguinte, que as soluções são técnicas, mas as decisões são políticas. É claro que qualquer um que vier a Vitória vai ver que aqui o modal VLT, que seria o metrô de superfície, e aí não é uma questão partidária, eu não estou defendendo um ou outro, é uma questão de lógica. Você não está alimentando lobby de nenhum grupo, não? De maneira alguma, não tenho interesse nenhum, eu não vendo trem, eu não vendo lanche, eu não vendo ônibus, eu vendo a bicicleta, mesmo assim não ganho dinheiro com ela, né? Mas o que a gente vê é o seguinte, qualquer um que vier aqui, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, minha formação acadêmica não tem nada a ver com nenhuma dessas áreas, mas me apropriei e venho estudando isso há mais de uma década. E aí você vê que realmente Vitória, um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, seria muito mais eficiente, porque ele passou, o espaço está ali para você trafegar com o seu carro, com sua moto, com a sua bicicleta. Já o corredor exclusivo de ônibus, não, ele vai segregar, vão fazer uma faixa ali e dividir aquele espaço, né? Então, quer dizer, você com VLT, com a barca, seria uma coisa fantástica, você roda essa ilha inteira. Se o cara atravessa o Mar da Mancha, que é um mar bravo, que bate o ano inteiro, a gente aqui, o mar é todo abrigado, eu vou para a Serra, eu vou para Guarapari pela água. Agora, tem todo um cartel, né? A gente sabe, né, da venda de motores, de chassi, de pneu, de óleo diesel, semelhante ao que houve na América lá na década de 40, 50, da GM Motors, né, que comprou os trens em São Francisco e resolveu começar a botar ônibus, vamos vender pneu, vamos vender óleo diesel, né? Fernando, você já veio aqui algumas vezes fazer essa apologia da bicicleta e das outras soluções que você, quando questiona e quando você critica, consistentemente você tem oferecido alternativas. Nós temos agora essa situação do deslocamento das bicicletas através dos ônibus, essa questão da interdição da terceira ponte à bicicleta, o que parecia, num primeiro momento, acatar um princípio de segurança, essa questão do porto, que está sendo dinamizado agora de maneira a intensificar mais ainda o fluxo de carro aqui, como aconteceu com aquela construção da sede da Petrobras, né? Que se fosse construída em qualquer área degradada, enobreceria a área, valorizaria todo o seu entorno, mas preferiram colocar aqui para conseguirem piorar mais um pouco as coisas, né? Ou eu que estou também ficando meio ranzinza? Não, é a grande verdade. E olha só, eu não sou capixaba, eu costumo falar que eu escolhi ser capixaba, gosto muito. E eu vejo o seguinte, a gente estudando, a gente fica sabendo o seguinte, o catraieiro foi a primeira profissão da cidade, da ilha, né? É um patrimônio imaterial da cidade, ele hoje não pode trabalhar. A expansão do porto obrigou ele a trabalhar agora com motor. Quer dizer, uma coisa assim que beira a insanidade. O centro da cidade, que já está totalmente saturado, trazendo para ali uma demanda que não existe uma logística para aquilo. Para onde você vai escoar essa produção ali dentro? Quer dizer, esse porto, a gente sabe dos interesses econômicos, mas a contrapartida é muito mais alta. É aquela história do racismo ambiental, né? Eu vou levar essa empresa para cá porque ela vai gerar emprego, mas a contrapartida não paga o lucro que ela vai me gerar. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, a mesma coisa, essas opções de desenvolvimento que trazem para a Grande Vitória, eu fico muito triste, porque eu estou vendo a coisa degradar numa velocidade muito grande. Eu estou aqui há 2 décadas, né? Pouco mais de 2 décadas, e, por exemplo, eu optei a morar aqui e a cidade que eu escolhi não existe mais. A grande verdade é essa. Fico muito triste. E aí você vê essas soluções de mobilidade contribuem muito para isso, né? Hoje a gente só tem para expandir a região 5. Quer dizer, é uma questão de tempo, Vila Velha, Barra do Jucu, Interlagos e Ponta da Fruta, colar uma na outra. Está havendo já um êxodo, né, para lá, semelhante ao que aconteceu lá no Rio de Janeiro na década de 70 e 80, quando todo mundo migrou da Zona Sul para a Barra e para o Recreio. Também como é que a bicicleta ainda não é vista como meio de transporte, mas como equipamento de lazer, né? Está se fechando ruas para o lazer de fim de semana da classe média. Infelizmente, aí eu vejo o seguinte, que infelizmente é uma medida
equivocada também, porque você só garante a segurança do indivíduo no domingo. E o resto da semana? Eu não tenho segurança, eu não tenho direito a ter segurança a pedalar todos os dias, né? A poder fazer essa opção. E aí, quando o cara te proíbe de atravessar a terceira ponte de bicicleta, ele cita o artigo do Código de Trânsito Brasileiro, dizendo o artigo 255, tá legal. Então, eu vou dizer para ele também que o Estado também não cumpre a contrapartida, como diz o Código de Trânsito Brasileiro, que é dever da União, dos Estados, dos Distritos Federais e municípios, o tráfego seguro de pedestres e ciclistas. Cadê a contrapartida do governo que não dá essa condição? E quando eu falo que eles devem ler o Código de Trânsito de cabeça para baixo, é que as medidas de intervenção priorizam sempre o carro em detrimento do pedestre e da bicicleta. Quando no cruzamento preferencial, que o código diz que a preferência naquele cruzamento ou em qualquer outro são dos não motorizados, como é que ele me bota uma placa de pare para a bicicleta parar ali naquele cruzamento? E eu falo que ele presta um desserviço, que ele vai induzir o motorista ao erro. Porque o motorista vai atropelar a bicicleta, vai descer do carro e vai falar assim, a culpa é sua. Estava mandando você parar e você não parou. Fernando, ontem à noite que eu cheguei a cogitar duas. Uma era de que, a exemplo do que eu vi uma vez em Jardim da Penha, por enquanto, até que se conscientize, né, de que a mobilidade urbana vai além do carro, todas as faixas de pedestre tinham que ter ressalto, né? Claro, esse é o tráfego contenção física. Exatamente, claro. E esse é o sinal de respeito à vida humana. Quem tem que subir é o automóvel, não o pedestre que tem que descer. É um desrespeito ao idoso. Ele tem que ser contido fisicamente, ele tem que parar, chegar a 10 por quilômetro por hora, atravessar bem vagarosamente. Lógico. E isso é o modelo das cidades humanas, né, onde o traffic calming, a redução, as zonas de 30. Copacabana adotou agora, coisa de um mês atrás, mas 37 ruas passaram a ser zona de 30. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente reduz esses níveis e pode parecer que não, mas a velocidade média hoje no horário de pico na Grande Vitória é 11 km por hora. Você andar em 30 não é nenhum absurdo. Né? Você gasta o tempo ali tranquilamente e nesse mesmo passo as pessoas podem fazer uma outra opção, de ou ir a pé ou ir de bicicleta. Você acha que está nos faltando nossos gestores coragem para experimentar, romper com os paradigmas? Tá, sem dúvida. Eles não querem ter essa medida impopular. Quando você fala em reduzir a oferta de vagas, eles já ficam todos arrepiados. As pessoas têm uma visão tão míope, tanto eles quanto muitas vezes os comerciantes, que acham que você reduzir a oferta de vagas vai comprometer o rendimento dele. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. As ruas que mais vendem são as ruas ocupadas pelas pessoas e não ocupadas pelos carros. Nós fizemos essa proposta aqui na Praia do Canto, o secretário pulou. Não, você está doido, como é que eu vou falar? Tira um lado da rua e bota a ciclovia. Ah, mas eu vou perder 100 vagas. Eu vou dizer, mas você só tem 100 clientes? Ou você só tem 100 vagas para oferecer? Quantas pessoas poderão vir se você tem uma ciclovia ligando a Praia do Canto a Jardim da Penha? Né? Você hoje tem uma ciclovia na Beira-Mar, tem uma ciclovia na Fernando Ferrari. E a interligação entre elas, que seriam as ciclorotas? Mas eu acho que realmente é uma questão da cultura política mesmo, o medo de desagradar alguém. Sem dúvida. Né? Por exemplo, foi apresentado ao prefeito Luciano Rezende a sugestão, mas seria de muito impacto, certamente ele não assumiria, toda a rua principal de cada bairro ser instituída como rua de pedestre. Forçar as pessoas a andarem, se encontrarem, interagirem, se tocarem, se verem. Urbanizar o bairro. Eu fiz essa provocação numa audiência pública ano passado, fui até convidado por ele mesmo, né, de mobilidade, e ele é um médico, a gente fala isso, que realmente é uma questão de saúde pública. Uma das doenças que mais matam no mundo são as doenças ligadas à hipocinesia. Né? A ausência de movimento ou baixo nível de... As pessoas não se movimentam. O cara anda de elevador, senta no carro, chega no trabalho, pega o elevador, passa... Aí vai morrer. Né? Vai morrer, vai ocupar os leitos hospitalares com cardiopatia, hipertensão, osteoporose e por aí vai, as doenças ligadas, né? Então, quer dizer, você tem que provocar esse tipo de coisa mesmo. Fernando nos trouxe aqui duas publicações, inclusive patrocinadas pelo Itaú, hein? Patrocinado pelo Itaú. O Itaú está sabendo embarcar na onda, hein? Tá, E uma coisa interessante desse banco é que isso não está na área de marketing dele, entendeu? Sei. Mas talvez na área de responsabilidade social, isso, né? Claro. Fernando, eu agradeço muito a sua presença, agradeço duplamente. Eu agradeço como jornalista profissional que te traz aqui para trazer conteúdo de relevância para nossas conversas e agradeço como cidadão o seu engajamento e sua militância. Eu te agradeço. De coração. Muito obrigado. Em 9 minutos, a presença do Fernando Braga, esse ativista, cicloativista, ele é cicloativista. Isso para mim é um neologismo que eu pronuncio com o maior prazer. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando
aprendendo a